que estamos vivendo. Deus tem falado a cada nação deste planeta, deste mundo. Deus tem falado individualmente. Deus tem falado comigo. Deus tem falado com Elias. Deus tem falado com Moisés. Deus tem falado com você. Deus tem falado com cada pessoa, cada vida nesse mundo. E sabe, irmãos, não teria outra maneira, outra forma de Deus falar e a humanidade ouvir, dar ouvido, se não fosse da maneira que Ele está falando. Não teria outra forma, outra maneira nenhuma de Deus falar com a humanidade nos dias que estamos vivendo, se não fosse dessa forma, dessa maneira que Ele está falando, com cada nação desse mundo, cada povo, cada líder. Deus tem falado individualmente, e é através desse vírus, desse micro-organismo tão pequeno, que Deus tem falado às nações, que Deus tem falado ao meu coração, que Deus tem falado ao seu coração. Se não fosse dessa maneira que Ele está falando por meio do coronavírus, a humanidade continuaria com os ouvidos tapados para a voz de Deus, para o chamado de Deus. Irmãos, eu estou lendo o livro do profeta Jeremias, e eu encontrei uma situação da nação de Israel com Deus paralela aos dias de hoje, da igreja, da humanidade com Deus. E eu gostaria que você aí em casa pegasse sua Bíblia e abrisse no livro do profeta Jeremias. Assim vamos ver algo importante para nós nessa noite. Aí extraímos algumas coisas desse livro tão rico, que tem falado ao meu coração, e o nosso desejo é que também fale ao seu coração nessa noite. Os irmãos sabem que a nação de Israel, o povo de Israel, era um povo exclusivo de Deus, era um povo de propriedade exclusiva do Criador de todas as coisas. Era um povo, amados, que usufruía de grandes benefícios do Senhor Deus. Era um povo que viveu coisas extraordinárias, feita pelo Deus Criador de todas as coisas. Mas esse povo, vez por outra, estavam fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. Vez por outra, esse povo tão amado por Deus, exclusivo do Deus Criador, vez por outra, estava fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Jeremias capítulo 2, acompanhe conosco essa leitura. Jeremias capítulo 2, verso 14. Porque Israel se tornou escravo, porque foi levado como despojo, leões rugiram contra ele, e a terra foi destruída, as cidades estão arruinadas,
e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Mefins e de Tâfnis destruíram o orgulho de Israel, e você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora Ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Síria? De que lhe adiantam as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo, será envergonhado por ter se afastado de mim, e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que o oprimia e despedacei as correntes de sua escravidão. Ainda assim você disse: jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada. Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o Senhor soberano, falei. Você diz: não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. É como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Verso 11, a parte B do verso 11 do capítulo 2, a parte B do verso 11. Ele diz assim, amados, parte B do verso 11 do capítulo 2, isso. Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Irmãos, e apesar de tudo isso que o povo fazia, apesar de toda a sua desobediência, apesar de toda a sua ingratidão para com Deus, apesar de todos os seus atos abomináveis aos olhos do Senhor, Deus agia com misericórdia, não lançava primeiro o juízo, a ira sobre o povo, mas diante de todas essas ações más do povo de Israel, Deus, antes de lançar o seu juízo, a sua ira sobre o povo, Deus chamava o povo, a nação de Israel, ao arrependimento. Antes de lançar a sua ira, a sua fúria sobre o povo, Deus chamava o povo ao arrependimento. Lançava primeiro a nação, lançava primeiro ao povo perdão. Vejam capítulo 3, verso 12, diz assim: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Reconheça sua culpa. Verso 13: reconheça sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus, e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante.
confesse que não quis ouvir minha voz. Verso 22 do capítulo 3: meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu curarei a rebeldia do seu coração. Deus chamava esse povo ao arrependimento. Mesmo antes, meu amigo, de Deus lançar a sua ira sobre a humanidade, Deus chama a humanidade ao arrependimento. Deus lança perdão para o homem que está vivendo distante ou fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. Mas esse povo, meu amigo, meu irmão, esse povo tinha um coração duro. Esse povo exclusivo, amado de Deus, tinha um coração muito duro. Assim diz o Senhor no verso 23 do capítulo 5, verso 23 do capítulo 5: mas este povo tem coração teimoso e rebelde, afastaram-se de mim e me abandonaram. Era um povo de coração duro, um povo a que Deus tinha tanto amor, que agia com tanta misericórdia sobre esse povo, para não lançar a sua ira, mas mesmo assim era um povo de coração duro. Por muitas vezes Deus chamou a nação, o povo de Israel, ao arrependimento. Por muitas vezes Deus usou profetas, homens, ele levantou para falar à nação de Israel, o povo de Israel, chamando ao arrependimento, para assim não lançar a sua ira, para não lançar o juízo ao seu povo. Vejam o capítulo 7, verso 23, 7 do profeta Jeremias, verso 23: essa foi minha ordem, obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos, continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora. Continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos, foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Não tinha mais outra forma de Deus falar para a nação de Israel e eles escutarem. Não tinha mais outro meio de Deus falar e o povo dar ouvido à voz de Deus. Era necessário vir sobre a nação de Israel a ira de Deus, o juízo de Deus, para que eles viessem a reconhecer que o Senhor Deus é soberano, para que eles viessem a reconhecer a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Era necessário vir sobre a nação de Israel a ira de Deus, para eles darem ouvido à voz de Deus, e eles reconhecerem a santidade de Deus. A humanidade hoje, não vejo diferença, irmãos, amigo que nos assiste nessa noite, não vejo hoje a humanidade diferente daquela cidade Sodoma e daquela cidade Gomorra.
Não vemos diferença da humanidade hoje, da humanidade dos dias de Noé. Vemos também igrejas se corrompendo, entrando no sistema mundano. Vemos hoje líderes trocando os princípios, os seus princípios, as verdades verdadeiras do Evangelho, por coisas que satisfazem a vontade, o desejo do seu coração. Estamos vivendo dias maus, mas esses dias maus que estamos vivendo está debaixo do controle, do poder do Deus Criador de todas as coisas. E o Senhor Deus vem falando, o Senhor Deus vem alertando a humanidade. Deus tem falado às nações, através dos seus servos, através dos seus profetas. Deus tem falado a você, meu amigo, mas muitos não têm dado ouvido à voz de Deus. Muitos não têm dado crédito à palavra de Deus. E aí é necessário Deus permitir um vírus pequeno, invisível, quase invisível, para falar com a humanidade. É necessário Deus permitir que um vírus venha falar à sua igreja. É necessário Deus permitir um vírus a falar às nações, a líderes que se acham o Todo-Poderoso. É preciso Deus permitir um vírus vir para o povo, as nações, a igreja, parar e rever os seus conceitos, rever as suas atitudes. Foi necessário isso acontecer, meu amigo, meu irmão, para nós pararmos e revermos os nossos conceitos, as nossas atitudes. E aí eu lanço para você nesta noite: faça um check-in da sua vida, uma autoanálise da sua vida. Será que a minha vida está de acordo com os padrões que o Criador de todas as coisas deseja, exige? Faça essa reflexão nesse momento. Você que tem vivido distante do Senhor, nesse momento faça uma autoanálise dentro do seu coração e pense: será que eu tenho vivido da maneira que o Criador de todas as coisas, o meu Criador, deseja? Faça isso nesse momento.